Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação plantão 24 horas, 999830332. Luiz Augusto Veiga lutou muito até se tornar um vitorioso. Tímido como quase todo adolescente, já consumia bebida alcoólica aos 14 anos de idade, acreditando que dessa forma perdia a timidez. E assim desenvolveu a doença do alcoolismo. Nos anos 70, conseguiu montar uma empresa imobiliária onde empregava mais de 140 funcionários e fazia festas regadas a muita bebida. Era um profissional bem-sucedido, até o dia em que ele, que já bebia compulsivamente, aceitou o convite para experimentar maconha e cocaína. O caminho para a sarjeta estava aberto. Depois de começar a cheirar cocaína e fumar maconha, além de consumir tudo mais que aparecia pela frente, a vida de Luiz Veiga desandou. Perdeu tudo. Afastou-se da família, perdeu a empresa, os amigos, tudo. Foi morar na rua, acabou indo mendigar na calçada da Basílica de Nazaré, disputando com os pedintes como ele uma dose de cachaça ou um pouco de comida. Estava no fundo do poço. Mendigava de boteco em boteco e dormia na Praça Justo Sherman, atual CAN, em frente à Caixa Econômica Federal. Até que certo dia, um antigo amigo, empresário Sérgio Leite, ao sair da missa na Basílica, reconheceu Luiz Veiga deitado na calçada, em meio a outros moradores de rua, e aproximou-se. E eu saio da igreja de Nazaré, pego o carro, ao passar ali mais ou menos, ali próximo daquela árvore de Suma Uma, ali na Caixa Econômica, tem uma Caixa Econômica ali, habitacional, vejo umas 3 pessoas, para ser sincero, uns 3 mendigos na calçada, mas um eu reconheci. E fiquei surpreso. Desci e fui tirar a dúvida. Não estava acreditando. Era o meu amigo Luiz Veiga. Eu não sei se eu até fui duro, ou muito duro no momento, mas ele sentiu. E virou e fez um apelo que até hoje eu me lembro. Me ajuda. Me ajuda. Um me ajuda que tocou muito fundo. Fiquei revoltado vendo ele daquele jeito. Como pode ter chegado àquele ponto? Difícil de escrever. Mas felizmente, aquele pedido calou fundo e eu criei coragem. Vem, filho. Não, vem comigo, vem comigo. Eu acho que fui muito duro até com ele naqueles primeiros momentos. O levei para casa. Eu estava morando bem pertinho, no edifício Metrópole. Estava com meu irmão. O hospedei a princípio lá. Cuidamos dele e demos força. O amigo lhe estendeu a mão, levou Veiga para casa e medicou, deu soro, banho, roupas, alimento e amor. Aos poucos conseguiu transformá-lo novamente em gente. A força do Veiga me surpreendeu. A força do Veiga me surpreende até hoje. É tanto trabalho que eu me orgulho muito de ter parado o carro naquele dia. Me orgulho muito, porque eu já contribuí. Eu sei que através do Veiga eu contribuí para muita gente. Com esse forte apoio moral, Luiz Veiga ganhou uma nova vida.
frequentou reuniões de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, e o destino o levou a reencontrar a professora Cândida, sua ex-professora. Sabendo dos problemas pelos quais ele tinha passado, ela apresentou um projeto que passaria a ser a razão da vida dele. E foi assim que surgiu o Centro de Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos Nova Vida. Hoje, o ex-empresário ocupa-se da prevenção ao uso de drogas e tratamento de dependentes químicos, uma luta na qual a professora Cândida também tem sido incansável e pela qual tornou-se conhecida nacionalmente. Ela é madrinha do Centro Nova Vida. 2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Nova Vida. São mais de 20 anos falando de saúde. O episódio de hoje é sobre o espectro autista, mais conhecido como autismo. E o meu convidado é meu amigo Miro Sanova. Bem, gente, primeiro eu queria aqui falar da importância da conscientização sobre o autismo. Eu que sou pai atípico, eu tenho o Bernardo, que hoje tem 8 anos de idade. O meu filho é um autista não verbal, ou seja, o meu filho ele não fala até hoje, tem dificuldade de atender comandos. Eu acho que, além da conscientização, o primeiro passo tem que ser feito, aqui já falando do nosso programa Nova Vida, é a importância de fechar o diagnóstico. Quando meu filho tinha aproximadamente, o Bernardo, entre 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, eu e a mãe dele começamos a nos preocupar, a identificar alguns sintomas, alguns jeitos dele que nos preocupou. E a gente tentou procurar ajuda médica, tentou procurar informação. Para mim era uma coisa muito nova. Para quem não está na causa, como eu que hoje estou na causa por ser pai atípico, é tudo muito novo, as pessoas não têm informação. Então é muito importante ter informação e ter o laudo, ter o diagnóstico fechado. E o meu filho Bernardo, aproximadamente com 2 anos de idade, nós tivemos o laudo fechado dele de autista e nós começamos a partir de então, tanto eu quanto a mãe dele, quanto a família, começamos a buscar apoio, buscar terapias, buscar auxílio, E isso é muito importante. A gente também sabe que a maioria da população tem muita dificuldade de ter essa informação, e não só é a dificuldade de ter a informação, mas a dificuldade de ter os profissionais. Tem muita gente no estado do Pará que é adulto, é adolescente, é jovem, é autista, mas não tem o laudo, não tem o diagnóstico de autismo, E isso é muito ruim, porque você perde direitos e às vezes você é olhado pela sociedade com preconceito
às vezes até mesmo com indiferença ou com desprezo, e as pessoas não sabem que você é autista. Então é muito importante ter a consciência, ter o conhecimento e principalmente buscar apoio, ou na iniciativa privada, quando você tem condições de buscar na iniciativa privada, ou no poder público, que o estado do Pará também hoje é um estado avançado na questão do acompanhamento dos autistas, né? Então é tentar buscar ajuda e tentar também procurar informação, porque quando você bate o olho numa pessoa, numa criança, num adolescente, eu, com a experiência que eu tenho hoje de vida, de ser pai de autista, eu consigo já perceber algumas características de autismo. Então é importante buscar informação e sempre que possível buscar ajuda. Já tive a oportunidade de exercer 2 vezes o mandato de vereador no município de Ananindeua e também fui 2 vezes deputado estadual. Mas como eu falei, com 2 anos de idade do meu filho, eu tive o laudo fechado do Bernardo como autista. E quando a gente se vê nessa situação, a gente entra definitivamente na causa. Então eu sempre vou estar na causa porque o meu filho foi com 2 anos autista, foi com 5 anos, é com 8 anos, vai ser com 15, vai ser com 20, vai ser com 40, vai ser com 50. O meu filho é autista e eu sempre vou ser um pai atípico. Então eu estou definitivamente na causa. E aí eu me deparei com isso. Poxa, eu sou um deputado estadual, eu tenho um mandato eletivo, eu tenho o poder da fala, eu tenho o poder do mandato, eu tenho condições de fazer leis, eu tenho condições de ser mais ouvido, talvez, do que um cidadão que não tem um mandato de deputado estadual. E aí eu procurei, como deputado também, ajudar a causa, né? Levando o debate da causa, levando leis para a causa. E aí eu criei na LEPA a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas Autistas, das pessoas com deficiência e dos seus familiares. E nós tivemos uma atuação muito forte enquanto presidente desta frente, puxando debates importantes na LEPA, defendendo as pessoas quando nos procuravam. Eu tive vários casos de problemas em unidade de saúde, de problemas em escolas que negavam a matrícula para as pessoas autistas, e isso não pode existir. A pessoa autista tem direito a estudar em qualquer escola e não pode se negar vagas para pessoas autistas. Então tive denúncia onde eu fui visitar em loco, verificar, busquei ajuda do Ministério Público, da OAB, do Tribunal de Justiça, não deixava isso impune ou sem ter a informação. Então planos de saúde também, que às vezes a gente pensa que a pessoa tem um plano de saúde e ela consegue ter as terapias e o tratamento necessário pelos planos de saúde. Muito pelo contrário, temos muita dificuldade também com os planos de saúde. O meu filho, eu tenho condições junto com a mãe dele de pagar um plano de saúde para ele, mas as terapias do meu filho, o plano de saúde negou. Eu tive que entrar na justiça e através da justiça eu consegui o direito do meu filho ter as terapias necessárias. Então, para te ver, isso aí é muito importante. Então eu fiz esse debate na LEPA, procurei ser atuante nesse sentido, mesmo agora fora do mandato, procuro onde quer que eu esteja também ser um ativista da causa do autismo e principalmente não só da pessoa autista, mas também falar dos familiares. Porque muitos pais, mães, avós, tios, primos param as suas vidas, né, para se dedicar a acompanhar essa pessoa autista da família. Pai e mãe, então, na maioria das vezes, praticamente tem que parar a sua atividade, principalmente aqueles que são humildes, porque não tem condições de pagar um acompanhante, de ter alguém que acompanha na escola, alguém que acompanha no dia a dia. E criança autista, adolescente autista, adulto autista, dependendo do grau que é o autismo dessa pessoa, praticamente fica impossibilidade de ficar sozinho. Então, os familiares também têm que ter uma atenção especial e um acompanhamento especial, e por isso também eu fiz a frente, não só para os autistas, mas também para os familiares. No próximo bloco, Miro Sanova vai falar da importância de nós entendermos que uma criança autista será, no futuro, um adulto autista e um idoso autista. O cuidado é para sempre.
2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará. A Gepesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. Gepesca, marca de qualidade. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação Plantão 24 horas. 999830332. Estamos de volta. O programa de hoje é sobre o transtorno do espectro autista. E meu convidado é Miro Sanova, meu amigo. Eu acho um grande desafio da sociedade brasileira, paraense e também mundial, se preparar para o mundo que nós vamos viver daqui a 5, 10, 20 anos. Eu não sei dizer porquê, mas o índice de pessoas autistas cresceu muito. Eu não tenho dúvida que o autismo não nasceu de 10 anos para cá. Na minha adolescência, na minha infância, na adolescência dos meus pais, na infância dos meus pais, a gente, quando você lembra, você consegue identificar, não, aquela pessoa, aquele meu colega, aquele meu amiguinho do colégio, ou aquele meu parente lá atrás, quando eu era criança, eu acho que ele é ou era autista. Então o autismo não nasceu de 10 anos para cá, porque se fala muito em autismo da última década para cá. Até mesmo porque o conhecimento sobre o autismo avançou muito, mas também o índice de pessoas autistas, não tenho dúvida que também cresceu muito. Eu não sei dizer, não existe até hoje, não chegou até mim um estudo científico mostrando o que aconteceu talvez para aumentar tanto o índice de pessoas nascendo autistas. Mas o que eu sempre falo é que a sociedade tem uma visão errônea do autismo. Qual é a visão errônea do autismo? As pessoas vinculam e linkam o autismo às crianças. E isso é uma realidade nos dias de hoje, mas vocês têm que entender o que eu falei no primeiro bloco. O meu filho foi autista com 2 anos, é autista com 8, vai ser autista com 15, com 20, com 30, com 40. Então hoje a gente vê uma grande camada da sociedade, criança, com um transtorno do espectro autista. Mas essa criança, ela vai virar um jovem, ela vai virar um adulto e ela vai ser um idoso autista. E aí a nossa sociedade não tem que se preparar apenas para o acompanhamento e o entendimento do autista criança. Hoje eu tenho 43 anos de idade, o meu filho tem 8.
eu tenho saúde hoje e vida para poder acompanhar o meu filho. A mãe também tem saúde e vida para acompanhar o meu filho. Hoje a minha mãe, a avó dele também ainda tem uma saúde, os parentes e tal. Mas quando o meu filho tiver a minha idade, com 43 anos de idade, e eu, se estiver vivo, vou ter 83 anos de idade, será que a sociedade paraense e brasileira vai estar preparada para acompanhar um adulto de 43 anos de idade autista? E quando eu não estiver mais aqui, que eu não sou eterno, ninguém é eterno, o meu filho idoso autista, como será o acompanhamento do idoso autista? E não só de um idoso, de vários idosos autistas, porque hoje a sociedade tem um volume grande de autistas diagnosticados, crianças, que lá na frente vão ser adultos e idosos. Então é uma preocupação muito grande que eu tenho hoje, não só com a sociedade atual, mas principalmente com a sociedade futura. Então, escolas, a saúde, a educação, a saúde, a assistência social, a previdência social tem que sim começar a se preparar para um futuro que é próximo dessas pessoas que têm o transtorno do espectro autista, adultas e também idosas. Isto me faz pensar, não é sobre o autismo, mas sim sobre a saúde em modo geral. Como nós estamos nos preparando para o futuro. No próximo bloco, Miro Sanova tem uma mensagem para a família. 2025 é ano de COP30 em Belém. Essa é a COP da Amazônia. Nosso povo receberá outros povos de braços abertos. E nesse palco de sustentabilidade global, os protagonistas são os guardiões da floresta. As linhas de microcrédito verde Bampará Bio estão de portas abertas para vocês, povos e comunidades tradicionais que atuam no extrativismo, pesca e agricultura familiar. Represente o nosso desenvolvimento sustentável com a ajuda do Bampará. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Internação plantão 24 horas. 999830332. Miro Sanova tem uma dica importante para você. Procure ver o diagnóstico. Por mais difícil que seja, precisamos saber o que fazer. Bem, aqui eu queria também aproveitar o momento aqui do Nova Vida, no programa Nova Vida do meu amigo Luiz Veiga, e dizer para as famílias, né, que possuem pessoas atípicas na sua família, né, ou com outros transtornos na sua família. Primeiro, se você ainda não tem a certeza ou diagnóstico, vá em busca dessa certeza
e do diagnóstico. É muito importante você buscar esse diagnóstico e não negar quando o diagnóstico for o que você não quer que seja. Porque nós temos um grande problema também, que é o negacionismo. Né? As pessoas às vezes não querem aceitar que tem um familiar com um transtorno. Não, meu filho não tem nada, isso é bobagem. Ele não começou a falar porque ele é menino e o menino fala mais tarde do que a menina. Ou ele está meio desligado. Gente, negar é pior. Não buscar o diagnóstico é ignorância. E ter o diagnóstico, mesmo não sendo o diagnóstico que você queria, você não pode negar. Busque terapias, busque acompanhamento, porque quando você nega e diz, meu filho não tem nada, mesmo ele tendo um laudo fechado, você está atrapalhando a vida do seu filho. Quanto mais cedo você buscar acompanhamento médico, quanto mais cedo você buscar terapias, com certeza o seu filho terá uma vida mais confortável. O importante é aqui o que eu falo para as famílias. Busque acompanhamento, busquem apoio. E se seu filho ou seu parente tiver um laudo fechado com algum transtorno ou com um laudo do autismo, busque os seus direitos. Você, quando você tiver o laudo, tiver o acompanhamento, você vai ter mais apoio do governo, mais apoio da sociedade. Né? O seu filho, se ele é laudado autista, se você buscar a carteirinha dele, buscar o acompanhamento, o seu filho terá uma vida mais confortável, seu filho terá uma vida mais digna. E aqui eu falo também para as famílias, busquem apoio. Não é fácil, quando você recebe, eu falo isso por mim, quando eu recebi lá o diagnóstico do meu filho autista, eu também fiquei no momento muito abalado psicologicamente, porque ninguém quer receber um diagnóstico desse. Quem quer receber um diagnóstico de que seu filho é autista? Ninguém quer, né? Mas se você não recepcionar e não enfrentar esse desafio, quem vai sofrer é você, a sua família, e o seu filho também sofre muito. Então, é reconhecer, é buscar apoio, é dar um tratamento digno para o seu filho, acompanhar o seu filho. Eu sou pai, mas principalmente para as mães, a gente tem os índices aí, tem muito pai que infelizmente, quando recebe o diagnóstico do filho autista, ao invés de abraçar o filho, abraçar a mãe e a família, tem muito pai que às vezes se acovarda e abandona a família, e isso não é correto, que os pais, as mães se dê as mãos e vão buscar o acompanhamento, se dê as mãos e incentive a vida do seu filho. Então, os pais têm que encarar esse desafio, mas eu quero aqui falar com as mães, que eu vejo muitas mães heroínas que, como eu falei no segundo bloco, abandonam a sua profissão, abandonam a sua vida profissional para se dedicar praticamente exclusivamente ao acompanhamento de um filho autista. Então, vai aqui sim o meu incentivo às famílias, busque o apoio, busque o acompanhamento, e eu não tenho dúvida que você buscando isso, você dará uma vida mais confortável para o seu filho. Quero aproveitar esse momento também aqui para agradecer ao meu amigo Luiz Veiga, do Centro Nova Vida, eu que estou aqui falando no programa Nova Vida, parabenizar o Veiga pelo esse programa maravilhoso, pela dedicação que o Veiga também tem em prol das famílias do estado do Pará. Então, meu amigo Veiga, muito obrigado pela oportunidade, parabéns por esse programa. E nós que somos pais, mães atípicos, vamos continuar a nossa luta, continuar a luta com os nossos filhos, mas eu também, como homem público, quero sempre estar à disposição, não só do meu filho, mas dos filhos dos outros e de todos os autistas do estado do Pará. Então eu fico feliz aqui no programa Nova Vida. A gente sabe que o Veiga, com o Centro Nova Vida, ele tem um trabalho mais específico na questão do tratamento e acompanhamento de dependentes químicos, mas de abrir aqui o programa Nova Vida para outros temas, principalmente na área de saúde. Mas hoje, falando aqui de autismo, não tenho dúvida que vão ter outros momentos para falar de TDAH, de outras síndromes, de outros problemas também com relação à saúde. Então, Veiga, parabéns por esse trabalho e parabéns também a esse espaço maravilhoso que é o programa Nova Vida. Uma das missões do programa Nova Vida é levar informações para casa da família paraense. Aqui nós falamos de tudo. Às vezes,
São temas difíceis, mas o importante é a mensagem que levamos à família. Só por hoje, sem droga. Deus no comando.